Iniciemos hoje, então, nosso seminário com o título Contra a Corrente. Este é o momento que nós vamos ter algumas conversas sobre temas como fé, ciência, religião, Deus, filosofia e muito mais. Só de colocar a palavra Deus aqui, isso já te dá uma ideia da amplitude do tema. Não é um local para discussões do contexto religioso e nem um local para discussões do contexto científico. E com o avançar do nosso seminário, vocês vão entender por que nós não vamos aqui discutir religião, contexto de religião, e nem vamos discutir aqui só ciência. Só para você ter uma ideia geral, dentro desse contexto, nós entendemos pela Bíblia que o ser humano ele foi criado de uma forma completa. Então, o ser humano ele não é parte religiosa, parte trabalho. Ele não é parte de Deus, parte do mundo. Ele é completo. Então, a partir do momento que eu entendo o ser humano como uma uniformidade, não uma, na verdade, uma unidade, não uma uniformidade, esses conceitos vão ficando mais claros. Então, o tema que a gente vai trazer, contra a corrente, hoje nosso tema inicial. A ideia é que a gente comece a trabalhar esses temas e essas rodas de conversa, mesmo que sejam virtuais, com o seguinte conto do Oriente Médio. A verdade e a mentira foram tomar banho no rio. Despiram-se e entraram nas águas. A mentira, enganosa como sempre, saiu primeiro e vestiu-se com as roupas da verdade. A verdade preferiu andar nua a vestir as roupas da mentira. Qual foi o resultado? As pessoas preferiram uma mentira travestida a uma verdade nua e crua. Essa é uma adaptação de um antigo conto do Oriente Médio e foi extraída do livro do Dr. Rodrigo Silva, Ceticismo da Fé. Então, vou ter o cuidado de sempre apontar para você as referências, de onde foi tirado, para que você possa, no andar da nossa discussão, ler, ter acesso ao material. Olha, achei esse título interessante, vou adquiri-lo. Então, a ideia é que isso possa ser uma forma de replicar esse conhecimento. E eu gosto muito dessa frase final aqui, onde ele chega para nos apontar o seguinte conceito. As pessoas preferiam uma mentira travestida a uma verdade nua e crua. E é isso que a gente vem vivendo, se você olhar para o mundo político, se você olhar para o mundo religioso, se você olhar para o mundo social, se você olhar para o mundo das famílias, se você olhar para o mundo do ambiente de trabalho, e perceba esse conceito. Eu estou trabalhando com você assim como se fossem esferas que estão separadas e, de uma certa forma, interligadas. Esse é um conceito que a gente vai trabalhar nessa série de discussões que também vai cair por terra. Por quê? Porque se eu entendo pela Bíblia que Deus criou o ser humano de uma forma total, holística, completa e uniforme, não existe Samuel igreja, Samuel trabalho. Não são duas personalidades, não são duas pessoas. É o mesmo Samuel que está na igreja, é o mesmo Samuel que está no trabalho. É o mesmo Samuel que, por exemplo, gosta de comer cuscuz, é o mesmo Samuel que gosta de tomar água. Então, quando a gente vê que esse conceito traz que as pessoas preferem uma mentira travestida a uma verdade nua e crua, nós começamos a entender quais mentiras estão sendo travestidas, quais verdades eu tendo a não aceitar, porque não é algo que me traz, digamos assim, prazer, não é algo que me realiza, e às vezes eu prefiro uma mentira travestida. Então é importante a gente lembrar desse conceito, desse conto, né, lá do Oriente Médio. Nesse conceito inicial, como nós vamos debater sobre tópicos pensando na parte da abrangência do nosso material, então eu queria trazer algumas ideias para você. Uma das fontes de referência que a gente vai usar nesse bate-papo hoje é de Timothy Keller, no livro A Fé na Era do Ceticismo. E ele diz o seguinte: o ceticismo, o medo e o ódio,
em relação à religião tradicional, adquirem cada vez mais poder e influência. No entanto, ao mesmo tempo, a fé robusta e ortodoxa nas religiões tradicionais tem aumentado. Quando eu li essa frase de Timothy Keller, eu comecei a me questionar. Ou seja, nós temos na mesma sociedade, se a gente pensar no mundo, a sociedade como o mundo global, né? Nós temos a força do ceticismo, pessoas que negam, combatem e não têm simpatia por aqueles que seguem a religião, e é isso que ele está falando aqui no primeiro momento. Só que, numa outra frente, você também vê uma fé robusta e ortodoxa nas religiões tradicionais também tem aumentado. Então você percebe que pela questão da disposição conceitual, você tem, ao mesmo tempo, um ceticismo na sociedade, e alguns que seguem essa linha, e do outro lado você tem uma fé bastante robusta e ortodoxa. Se a gente fosse pensar aqui não no sentido preconceituoso de menosprezar ou trazer algum demérito para a religião, pensa que ao mesmo tempo que do lado ocidental do nosso mapa mundi, nós temos um crescimento sobre o ceticismo e medo e ódio em relação à religião tradicional. Do lado oriental, a gente vê o crescimento dessa fé robusta. Isso é bem claro quando a gente olha para o tipo de fé que é propagada do outro lado do mundo, principalmente ali no Oriente Médio e Ásia. Porque quando a gente fala em Oriente Médio, a pessoa, a gente está falando de terrorista, Estado Islâmico e tal. Sim, mas se você pensar também na parte oriental de religião, a religião professada pelo confucionismo, pelo shintoísmo, então eles têm uma religião, se você lembrar, por exemplo, você está acostumado a ver filme, 7 anos no Tibete. Então aquela religião lá dos tibetanos mostra para você que uma parte do mundo, a grande parte, lembrando que grande parte da população está lá, é afetada por essa fé ortodoxa, enquanto do lado ocidental nós vemos uma parte de não tão apego à fé, mas uma parte mais cética. Então é importante a gente entender como que essas duas forças vão estar atuando na sociedade. Rodrigo Silva, no livro já citado, diz: a crença, longe de ser um atentado à inteligência humana, ela é uma opção viável e, em última instância, convincente. Essa frase aqui completa a ideia de Timothy Keller aqui em cima, por quê? Porque enquanto o Ocidente propaga-se como sendo descolado, onde estão as pessoas que conhecem mais da sociedade, enquanto no Oriente estão as pessoas que não têm assim um conhecimento moderno sobre a fé, sobre a vida, digamos assim, de uma forma bem abrangente. O que o Rodrigo Silva coloca aqui, que fala que a crença, ou seja, a fé, e aí depois a gente vai discutir um pouco essa diferença entre crença e fé, não é um atentado à inteligência humana. E isso é importante porque muitas vezes a argumentação usada é: não, a partir do momento que você conhecer mais da vida, conhecer mais da ciência, a partir do momento que você fizer um doutorado, uma pós-graduação, um curso de graduação, você vai ver que tudo isso que você está pensando aí, isso é balela, isso já ficou no passado. E quando nós fizermos a nossa revisão histórica, a gente vai ver que isso é o contrário da fé. Só para a gente ter uma contraposição e principalmente uma argumentação nesse tom que o Rodrigo Silva está trazendo nessa frase, a gente pode pensar na história do desenvolvimento científico. Se você pensar quem são os grandes pais da ciência moderna, você vai ver Galileu, vai ver Isaac Newton, você vai ver vários cientistas que estão ali, Francis Bacon, vai ver Robert Boyle, Thomson e vários outros teóricos em outras áreas, a gente vai tentar fazer esse apanhado para vocês posteriormente, que eram cristãos bastante fervorosos. Newton escreveu mais sobre profecias do que sobre física. E hoje é reconhecido pela física. Mas você vê que realmente esse argumento de que a ciência, a modernidade, a tecnologia aboliu a fé e a crença, isso é um argumento furado. Não é um atentado à inteligência humana e ela é uma opção viável. E, em última instância, convincente.
Nós vamos trabalhar com essa premissa durante todos os nossos encontros. A única diferença que eu peço para você e para aqueles que vão estar participando, aqueles que você vai convidar também para participar, é o seguinte: debata, mas debata no nível de ideias. Não leve isso para o campo pessoal. Então, não é o que Samuel está falando. Pense, reflita e fala: olha, Samuel, eu discordo dessa posição. Nenhum problema quanto a isso. Mas eu vou tentar te mostrar, argumentar e trazer algumas evidências aqui que realmente a crença é uma opção viável e principalmente convincente. Esse vai ser um dos pilares de toda a nossa série. A crença em que? A gente sempre vai estar questionando esse ponto. A outra referência que eu queria trazer para vocês é a autora Nancy Pearcey, que ela fala no livro dela A Verdade Absoluta. Em nossos dias, os bandoleiros intelectuais, pode chamar de bandidos, sequestradores de mente, tanto faz, roubam dos jovens a fé e o fazem servindo-se de argumentos baseados na areia movediça, de que o mundo todo sabe e o mundo todo pensa como nós pensamos hoje. Você não já viu quando, em vários momentos, quando você vai argumentar com seu professor, colega de trabalho, fala, não, isso sempre foi assim. Não adianta você querer questionar agora. Vou usar um exemplo bem próprio da minha área, quando a gente trabalha biologia, origem da vida. Você fala, não, sempre o homem veio do macaco, sempre surgiu dessa maneira. Você não vai querer questionar isso agora, você vai querer falar que veio do barro, né? Então, em alguns momentos, a gente precisa estar com a nossa crença, com a nossa mente, e um termo que a gente vai usar bastante aqui, com a nossa cosmovisão bastante apurada. Por quê? Porque senão a gente cai nesse argumento. Fala, não, sempre foi assim. Não, não sempre foi assim. Sempre foi assim aonde? Sempre foi assim desde o início, lá no Éden era assim, como a Bíblia revela. Os egípcios pensavam dessa maneira, os romanos pensavam dessa maneira, os gregos, as sociedades modernas pensavam dessa maneira, e nós vamos ver que não. Então, esse argumento de que todo mundo sabe e todo mundo pensa como hoje, isso aí, como a própria autora diz aqui, isso é um bandoleiro, é um ladrão intelectual. E aqui, quero chamar a atenção especialmente para jovens que estão tendo contato com essas teorias, com essas informações, com essas ideias, e de repente se abre um novo mundo, trazendo uma novidade, e aí vem a ideia do nosso seminário, de nossas conversas. Contra a corrente. O que todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que, cara pálida? Ah, mas todos pensamos assim hoje. Pensamos como? Qual a referência para esse pensamento? Então, nós vamos sempre tentar trazer esses questionamentos e lembrando, a nossa premissa básica, a crença é viável e convincente. Crença em que, na nossa visão, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Não usarei tanto a Bíblia aqui, mas ela é a nossa fé, única regra de fé e prática. Então, isso é importante a gente deixar bem claro nos nossos pensamentos e para as nossas decisões. Por que isso é importante? Então, você percebeu que essas ideias, esses conceitos vão diretamente contra aquilo que a gente vê nos círculos filosóficos, nos círculos sociais. Hoje, nos últimos 2 anos, na verdade 1 ano, né, que a pandemia começou em março, nós ainda estamos em março, então no último ano a gente não viu tantas rodas de conversa assim, mas provavelmente você continua a se relacionar com seus amigos, seus familiares, com as pessoas na rua, enquanto você tem ali o ambiente de troca de informação. Então você viu que alguns conceitos ditos sociais, alguns conceitos comuns, estão bem longe do que nós entendemos como realidade e principalmente longe do que nós entendemos como verdade. Só para a gente contextualizar isso num outro ambiente, acompanha comigo esse texto aqui. Timothy Keller, de novo, no livro já citado, diz: quando você faz uma pesquisa para as pessoas e pergunta assim, qual a sua religião, em que você crê? A opção, nenhuma preferência religiosa,
nesses questionários aplicados, esse número tem dobrado ou triplicado na última década. Se eu for olhar para esse prisma, eu falo, Samuel, então a sociedade está se perdendo no agnosticismo, ela está se perdendo no secularismo. Se nas últimas décadas ela tem dobrado ou triplicado, a sociedade então não tem mais preferência religiosa, ela não vive uma vida religiosa? A princípio, sim. Sigamos a pesquisa. Um século atrás, a maioria das universidades americanas trocou uma orientação formalmente cristã por outra ostensivamente secular. E aí eu quero parar para refletir contigo nesse ponto. Pensa que nós estamos analisando o contexto dentro de uma janela histórica de 100 anos. Se você analisar as universidades americanas, que são aquelas que têm uma história documental melhor, sem nenhum preconceito ao nosso conhecimento, aquilo que é feito, trabalho na universidade, tenho orgulho de trabalhar e servir a universidade. Então, só pela questão histórica e documental, a gente vê que as grandes universidades americanas, Yale, Harvard, a Universidade de Nova York, a Universidade de Browns, todas essas grandes universidades que hoje são potências na área do conhecimento, surgiram de reuniões de crentes cristãos que estavam na sua história. Então, quando eu analiso esse dado que há um século atrás, ou cerca de 100 anos, as universidades americanas tinham uma orientação formalmente cristã, e trocaram esta orientação por algo secular, eu percebo que algo está em mudança na sociedade. Os valores, as premissas, as ideias e principalmente os conceitos foram mudados. O que levou a essa mudança de uma cosmovisão cristã para uma outra ostensivamente secular? Se eu pensar no detalhe que essa formação cristã e essa formação secular leva principalmente a você ter a formação social do indivíduo, você consegue entender por que nas últimas décadas nenhuma preferência religiosa tem aumentado. Se o indivíduo é formado em ambientes onde se prega o secularismo, se permite o secularismo, sem nenhuma contraposição, naturalmente essa pessoa vai seguir o secularismo. Então é um movimento que nós podemos ver na janela histórica, nós estamos trabalhando em 100 anos e hoje nós estamos no ano 2021. Então, a janela histórica bastante pequena. Então, houve uma mudança histórica significativa, mas recente. Eu diria bastante recente. Isso é importante a ser pontuado. Outro detalhe ainda da mesma pesquisa, da mesma fonte. A despeito da secularidade vigente na maioria das universidades, a fé religiosa cresce em alguns nichos acadêmicos. Mesmo com o secularismo, a fé religiosa cresce. De novo, Timothy Keller traz aquela ideia que em alguns ambientes sociais você tem um secularismo bastante pujante, e em outros ambientes você tem também uma fé religiosa bastante fortalecida. Então você tem uma dicotomia aí. Outro detalhe importante do mesmo trabalho. Estima-se que cerca de 10 e 25% de todos os professores de filosofia nos Estados Unidos sejam cristãos ortodoxos, ao passo que essa porcentagem ficava apenas 1% 30 anos atrás. Aí você para e pensa, fala, Samuel, então não estou conseguindo entender. Se as pessoas estão ficando secularizadas, não têm preferência religiosa, a universidade que forma essas pessoas, ela tem uma visão secularizada. Dentro dessa visão secularizada, você tem alguns nichos religiosos, como que a porcentagem de profissionais, e quando nós estamos falando aqui sobre professores no nível universitário, você já deve conhecer e principalmente sabe que justamente são pessoas gabaritadas,
Então, você percebe que há uma formação intelectual forte e isso está relacionado à sua fé. São cristãos ortodoxos. E isso tem aumentado. Como harmonizar essas informações? Timothy Keller termina a argumentação dele, claro que não do livro, mas desse ponto, dizendo o seguinte: a teoria de que o avanço tecnológico acarreta inevitavelmente a secularização está agora sendo questionada ou radicalmente revista. Essa ideia original surgiu principalmente no Iluminismo, e a gente vai trazer essa raiz histórica para discutir contigo. Principalmente a ideia do Iluminismo estava voltada no conceito filosófico, em que, a partir do momento em que eu depuser toda a minha fé na ciência, na humanidade, nós acharemos a resposta para todos os nossos problemas. Com o Iluminismo, você pode acompanhar, ver a Revolução Francesa, ver a Revolução Científica, ver a independência americana. Então, essa crença de que o homem resolveria os seus problemas era bastante arraigada e veio das raízes iluministas. E a gente vai discutir isso, quem foram os principais teóricos, tanto com Thomas Hobbes, quanto com Maquiavel, e também vamos falar um pouco sobre os outros pais do iluminismo, que deram essa base intelectual para a sustentação do iluminismo. Base, eu estou falando no sentido do arcabouço teórico, mas nós vamos ver nesse ponto que essa base é bastante discutível. E ela é tão ruim que ela ruiu, mas deixou suas vertentes, suas subdivisões na sociedade hoje. Então, a ideia de que haverá um futuro onde todos os problemas serão resolvidos, haverá uma possibilidade da humanidade se unir. Então, isso é uma visão iluminista, onde o ser humano é capaz de resolver os seus problemas. A partir dessa projeção, você tem uma diferenciação na filosofia, que é a racionalização, que é só o ser humano pode sentar, entender e resolver os seus problemas, e aí surge toda a teoria política, e tem também a questão da projeção, onde um dia seremos melhores, e quando formos melhores, nossos problemas serão resolvidos. Então você tem uma romantização da sociedade. E essa romantização da sociedade também deu origem a uma corrente filosófica, e essa corrente filosófica tem muito a ver com o que descambou nos anos 60 com a nova era. Então você percebe que o iluminismo deixou seus ramos por diversos campos do conhecimento, seja na secularização, na racionalização, e seja também nessa romantização, nessa projeção que levou ao movimento social da nova era. De novo, fica a ressalva. Originalmente, isso poderia levar a sociedade a resolver seus problemas? Não, porque hoje, em 2021, estamos ainda tentando resolver os problemas. Um exemplo bastante patente. Nós estamos aqui falando diretamente de Salvador, outros colegas aí estão em outras regiões do Brasil. Você percebe a dificuldade que é para uma autoridade competente falar o seguinte: pessoas, usem máscara. Eu não estou discutindo aqui política e não estou discutindo aqui fato científico. Eu estou discutindo simplesmente uma orientação, uma autoridade competente. Então, o que será que criou nessa sociedade que eu não respeito a autoridade competente? Ou que a sociedade não respeita a autoridade competente? Por que não há mais esse intercâmbio entre falou, está falado, resolveu, está resolvido? É isso? Amém. O que será que mudou nesse meio tempo? Então, são pontos que a gente vai trazer na nossa próxima discussão. Então, essa questão desse argumento de que a secularização seria a consequência lógica do avanço tecnológico, isso é balela. Nós temos vários exemplos que isso aí não é algo passível de ser analisado no nosso contexto, no nosso dia a dia. Então, importante pontuar aqui, porque nós voltaremos a ponderar esse tópico específico no nossas conversas.
Então, para a gente encerrar nossa discussão hoje, a ideia seria que você não se sinta mais como um peixe fora d'água. A ideia é que, a partir dos nossos momentos de discussão aqui, você possa se sentir realmente nadando contra a corrente. Por quê? Porque o que mais a gente vai ver é gente puxando para o lado, gente puxando para o outro. Caminhos te sugerindo e você indo por outro caminho. Ou, em alguns casos, você pode estar como esse jovem aqui, nadando no seco. Mas o importante é que você se sinta diferente na multidão e que você se lembre que existe um projeto, existe alguém, ou melhor, existe um Deus que te ama, cuidou de você, cuida de você e tem um plano na sua vida. Alguns achavam que a linguagem de Deus estava no DNA. Sequenciaram o DNA, analisaram o DNA e descobriram que ele não passa de moléculas. Moléculas que se reúnem, que formam, que trazem informação. Informação sem vida é só informação. Mas a informação com o fôlego da vida que Deus nos dá, nos torna únicos, nos torna especiais e nos torna principalmente seres criados à imagem de Deus. Essa é a ideia que a gente queria trazer para você nessa primeira roda de conversa. Alguns materiais para leitura são esses que eu falei na nossa apresentação hoje, outros eu vou trazendo no momento que a gente for contextualizando aqui, mas com certeza todos os livros de Nancy Pearcey, Francis Schaeffer, o livro também de Rodrigo Silva, esse livro de Charles Colson e Nancy Pearcey também muito bom, então que você possa se debruçar nessa literatura, ter contato com ela, aprender mais e principalmente pedir para que você consiga, como diz Paulo na Epístola aos Romanos, ter a nossa mente renovada. Às vezes nós precisamos renovar a nossa mente. E como eu vou renovar minha mente? Lendo boa literatura e buscando a informação diretamente daquele projetista, de quem te criou, quem te ama e quem cuida de você. Então, que Deus possa ter te abençoado, que esses momentos possam ser úteis para a sua vida, e a ideia era que a gente trouxesse esses momentos para a nossa discussão. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Queria trazer alguma fala aí para a gente discutir nesses momentos finais? Ok. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, todos aqui, acho que a grande maioria me conhece, tem acesso aos meus contatos nas redes sociais, podem entrar em contato comigo, mandar mensagem, e a gente vai discutindo aí alguns temas. Gerson, liga o áudio aí para a gente ouvir sua pergunta, por favor. Acho que ele saiu da reunião. Então, espero que esse momento possa ter sido bastante proveitoso para você. A ideia era trazer um aperitivo do que a gente vai discutir aqui durante os nossos próximos momentos. E para encerrar, então, a nossa conversa hoje, queria compartilhar com você justamente uma música que eu deixei preparada aqui para a gente conseguir discutir esses tópicos todos dessa palestra.
Senão, Então aí as referências das músicas que nós empregamos aqui na nossa discussão hoje. Espero que você tenha tido momentos agradáveis, possa ter expandido seus conceitos aí. Meu desejo é que você possa continuar contra a corrente. Que você tenha uma boa noite, continue a se cuidar ainda, estamos atravessando esse momento de pandemia, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.